Olá, hoje a gente vai mergulhar numa narrativa muito poderosa que está bem no centro de uma fé específica. É uma história que vai, olha, da criação até a redenção, e tudo gira em torno de três ideias principais: poder, domínio e autoridade espiritual. Vamos entender como essa ideia única consegue moldar a visão de mundo de milhões de pessoas. Para essa nossa jornada, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos definir o que é, afinal, essa tal de autoridade. Depois, vamos investigar a história de um domínio que foi perdido para só então descobrir como ele foi retomado. A gente vai ver o poder que existe em um nome e, por fim, como tudo isso se traduz na vida diária, de acordo com a fonte que a gente analisou, claro. Certo? Vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de autoridade nesse contexto, será que estamos falando de força própria, de um poder que vem da gente? Bom, a resposta, segundo a nossa fonte, é bem específica e, olha, pode até surpreender. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de um poder que vem do indivíduo. É, na verdade, um direito legal, uma permissão que foi concedida. A palavra grega para isso, exousia, deixa tudo bem claro. É um poder que foi delegado por uma autoridade superior. A fonte usa uma metáfora excelente para tornar essa ideia mais concreta. Pensa num policial controlando o trânsito. Ele não para um caminhão com a própria força, né? Ele para com a autoridade que o governo deu a ele. Da mesma forma, nessa visão teológica, a autoridade do crente não é algo pessoal, mas um reflexo do poder que está por trás dela. Agora, a gente chega no problema central dessa narrativa. Se essa autoridade foi dada à humanidade, como é que ela foi perdida? A história que a fonte nos conta é um verdadeiro drama de proporções cósmicas. Esse slide aqui mostra a sequência dos fatos. Tudo começa lá em Gênesis 1, com a humanidade recebendo o domínio da terra. Ao mesmo tempo, como é descrito em Isaías 14, acontece uma rebelião espiritual. O ponto de virada mesmo é em Gênesis 3, a desobediência humana, que aqui é vista como um ato de alta traição, sabe? Quebrar uma aliança fundamental, que legalmente entrega esse domínio. E o resultado, segundo 2 Coríntios, é que Satanás se torna o Deus deste século. E para entender a natureza de quem usurpou essa autoridade, a fonte aponta para os vários nomes e títulos usados nas Escrituras. Cada um deles descreve uma parte do seu caráter e dos seus métodos. Enganador, adversário, acusador. Não são só nomes, são descrições da função dele depois da queda. Isso nos leva, então, à virada dramática da história. Um plano divino para reconquistar tudo o que foi perdido. Se a autoridade foi perdida legalmente, ela também precisava ser retomada de forma legal. A fonte faz um contraste bem direto entre o primeiro Adão, que falhou, e o último Adão, Jesus, onde um desobedeceu e entregou a autoridade, o outro obedeceu perfeitamente, até o fim, e com isso retomou legalmente tudo o que tinha sido perdido. É uma simetria perfeita de redenção. A vitória é descrita como um evento final, público. A passagem-chave aqui é de Colossenses, que usa uma imagem muito forte, a de um general romano vitorioso que desfilava publicamente com os inimigos capturados para provar a derrota deles. A ideia é a mesma. A batalha pela autoridade já foi vencida, de forma clara e indiscutível. Ok, então, se Jesus reconquistou toda a autoridade, como é que se acessa isso? De acordo com o material que a gente está analisando, a chave está no nome dele. Não como uma palavra mágica, mas como um título que carrega todo o peso da sua conquista. A fonte aponta 3 razões para o poder que existe nesse nome. A primeira é por herança, já que Jesus foi o primeiro a vencer a morte de forma definitiva. A segunda é por doação. Foi um presente de Deus Pai como recompensa pela sua obediência. E a terceira por conquista, direta no campo de batalha espiritual. E aqui está a conexão final. Essa autoridade não ficou guardada com ele. A fonte explica que ela foi legalmente delegada aos crentes. A analogia usada é a de uma procuração, aquele documento legal que dá a alguém o direito de agir em nome de outra pessoa. Portanto, usar o nome de Jesus é, nessa visão, exercer a autoridade que ele conquistou. Então, se os crentes receberam essa procuração, o que isso quer dizer na prática? Vamos para a parte final e mais aplicada. Como é viver a partir dessa posição de autoridade no dia a dia? E esse é um ponto de virada de mentalidade fundamental nessa doutrina. O combate espiritual não é visto como uma tentativa de derrotar um inimigo superpoderoso, mas como o ato de manter a sua posição e fazer valer uma vitória que já foi garantida legalmente. É uma postura de defesa, não de conquista.
A imagem da armadura de Deus, descrita lá em Efésios, reforça demais essa ideia. Repara como a maior parte do equipamento é defensivo: couraça, capacete, escudo. A ênfase, segundo a fonte, não é em atacar, mas em permanecer inabaláveis e resistir. São ferramentas para defender um território que já foi conquistado. E a gente termina com uma pergunta que fica bem no centro de toda essa doutrina. Se a autoridade é uma posição legal, tipo uma herança ou uma procuração, o que é que ativa o seu uso na experiência do dia a dia? Onde é que a posição legal encontra a realidade vivida? É a ponte entre o que foi conquistado e o que é experimentado. Um ponto, sem dúvida, para uma profunda reflexão.